Olá, meu nome é Cibele Roberta Sugahara, eu sou professora do Centro de Economia e Administração da PUC de Campinas e do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade. Vou apresentar o trabalho do segundo Sustentare e quinto IPS, na área temática Indicadores de Sustentabilidade, intitulado Avaliação da Sustentabilidade das Bacias PCJ a partir de indicadores de disponibilidade e demandas hídricas. Esse trabalho foi realizado por Cibele Sugahara, Audrey Martins, José Bueno, Alex Watanabe, Dimas Gonçalves, Lorena Jucá e Luarcides Mariosa. O desenvolvimento sustentável revela a necessidade de repensar os desafios ambientais e globais, a capacidade de resposta da extensão de dados ambientais, as questões de ordem política, a dimensão do capital natural e a importância de políticas transversais orientadas a bacias hidrográficas. Nesse sentido, as condições de sustentabilidade em nível regional não são necessariamente a mesma em nível nacional, tendo em vista os mecanismos de transferência geográfica. Por isso, é necessário considerar a conformação territorial para a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável no contexto da segurança hídrica das bacias hidrográficas, como ressaltam Sartori, Latrônico e Campos. O Plano das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí de 2020 a 2035, elaborado pelo consórcio Profil-Rama e a Agência das Bacias PCJ, revela a necessidade de cenários para a implementação de projetos com ações e metas para o período de 2035 a 2050, além da criação de uma plataforma de indicadores para acompanhar a sua implementação, bem como a abertura para discussões a fim de elaborar e aprovar um modelo de gestão que apoie as ações do Plano de Bacias. A abordagem de sustentabilidade do Comitê PCJ é pautada em uma visão integrada do gerenciamento de recursos hídricos. Nesse sentido, entende-se que a capacidade do meio ambiente de atender às necessidades presentes e futuras, quanto ao provimento da água em quantidade e qualidade, deve ser abordada a partir da capacidade de suporte das bacias hidrográficas. O desafio é gerenciar a capacidade ambiental de suporte quanto às necessidades de consumo sempre crescentes da população. Por isso, esse estudo propõe avaliar a sustentabilidade do balanço hídrico das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com o intuito de propor reflexões que contribuam para o atendimento da demanda de água em diferentes contextos. Afinal, é possível propor um modelo de avaliação da sustentabilidade que leve em conta o contexto das bacias do PCJ? O objetivo é analisar os indicadores de disponibilidade e demanda hídricas das bacias PCJ, visando apontar como modelo de avaliação dos princípios de Robert Gibson pode ser adotado a fim de garantir a sustentabilidade das bacias. A avaliação da sustentabilidade é tratada neste estudo como necessária por possuir atributos para subsidiar o processo que valoriza a sustentabilidade. A avaliação também fornece um panorama com dados comparáveis para o cenário que se quer examinar a partir das lentes da sustentabilidade. O modelo de Gibson contempla um conjunto de elementos centrados no ecossistema que remete a questões sociais como justiça e equidade, entre outros. A proposta baseada no modelo de Gibson permite uma avaliação da sustentabilidade, as interconexões entre as questões, objetivos, ações e efeitos e seus resultados. O modelo de Gibson se mostra diferente em relação a outros modelos de avaliação da sustentabilidade pelo fato de romper com as falhas das avaliações convencionais ao não trabalhar somente com as dimensões ambiental, social e econômica do tripé da sustentabilidade. É um modelo flexível que privilegia os pontos de maior interesse para alavancar as mudanças. Um modelo construído de forma participativa. Aborda 7 princípios para avaliar a sustentabilidade, sendo eles: 1. A integridade do sistema socioecológico. 2. Os recursos suficientes para a subsistência e acesso a oportunidades. 3. A equidade intrageracional e intergeracional. 4. A manutenção de recursos naturais e eficiência. 5. Civilidade socioambiental e governança democrática. 6. Precaução e adaptação. E 7. Integração entre a situação atual e de longo prazo. A metodologia utilizada nesse estudo caracteriza-se como qualitativa descritiva de caráter exploratório, com procedimento técnico da pesquisa documental.
As fontes de dados são os documentos disponibilizados pela Agência das Bacias PCJ, em especial os relatórios sínteses e o Plano de Recursos Hídricos de 2020 a 2035. Elaboramos um quadro 1 para demonstrar como algumas metas selecionadas dos programas de gerenciamento de recursos hídricos constantes no Plano de Bacias de 2020 a 2035 prevê ações para a garantia de suprimento hídrico e drenagem. Observa-se que a média dos índices de atendimento de água nas bacias PCJ é elevada, atendendo a 94% da população total e 98% da população urbana. A situação atual do balanço hídrico das bacias PCJ está alinhada com o ODS 6. No entanto, o balanço hídrico, embora seja avaliado como muito bom no próprio plano da PCJ, evidencia uma preocupação em relação à projeção de demanda de água crescente para o período de 2020 a 2035, o que revela a importância de ações para a retomada do balanço hídrico, sendo elas, por exemplo, o reuso de água, a transposição de rios e o uso de reservas subterrâneas. Neste quadro, evidenciamos algumas ações constantes no plano das bacias, a fim de evidenciar como essas ações são aderentes aos critérios de Gibson propostos neste estudo. Observa-se que, em relação ao princípio integridade do sistema socioecológico, existe a elaboração e revisão de planos de controle de redução de perdas. Então, há possibilidade de se identificar pontos de alavancagem para acelerar as mudanças quanto ao balanço hídrico orientados para a redução de perdas. Em relação, por exemplo, ao princípio de manutenção de recursos naturais e eficiência, observa-se que esse princípio também pode ser aplicado no plano das bacias, ao se observar o comportamento das demandas por tipo de abastecimento e por subbacias. O princípio da precaução e adaptação também se mostra aderente nesse estudo, pelo fato de o plano contemplar dados de disponibilidade e demandas hídricas das bacias que podem ajudar no planejamento do consumo de água em momento de escassez desse recurso. Nesse sentido, todos os princípios de Gibson estudados mostram-se aderentes a algumas ações delimitadas no plano. A avaliação da sustentabilidade das bacias hidrográficas PCJ deve ser vista a partir de um modelo integrativo e, dessa forma, os princípios de Gibson podem ser aplicados tendo em vista a característica participativa e abrangente. Prioridade das ações de cada modelo, cada programa do plano de bacias revela a existência de pontos de alavancagem para acelerar as mudanças. Fomentar discussões sobre o comportamento das variáveis que impactam o balanço hídrico, como, por exemplo, o crescimento das populações urbana e rural das bacias PCJ e suas subbacias, se faz necessário. A sustentabilidade das bacias PCJ, no tocante ao indicador balanço hídrico, deve considerar as particularidades da dinâmica do balanço nos usos distintos de cada bacia. Nesse sentido, as questões aparentemente técnicas por mudanças de protocolo precisam ser previstas quando se pensa em aprimorar o processo de avaliação da sustentabilidade das bacias PCJ. Nessa linha, percebe-se que a capacidade de suporte dos recursos hídricos para a garantia de água em qualidade e quantidade, na perspectiva preconizada pelo princípio integração entre a situação atual e de longo prazo, é um elemento presente nos programas do Plano das Bacias PCJ. Esse trabalho foi elaborado, desenvolvido com o apoio da CAPES e do CNPq. Obrigada.